Olá, como é que vamos? Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. A nossa companheira aí da turma de aprendizes, a Leonor, ela parece que mudou-se de cidade, mas ainda assim ela, se quiser, ela pode acompanhar, né, os vídeos que eu e a Renata fazemos. Falando nisso, a Renata, nesta semana, ocupada com outras questões, outros estudos que ela tem que fazer, esta aula, a 14ª, vai ficar por minha conta, ok? Então vocês vão ter que me aguentar na parte A e na parte B. E esta aula se refere ao casamento e divórcio. Assunto que às vezes pode ser um pouco delicado para algumas pessoas, mas que quando a gente estuda à luz do Evangelho de Jesus e à luz da doutrina espírita, né, não há tabus em termos do assunto, e nós podemos falar deste assunto com mais ênfase e liberdade de expressão, sempre baseados na doutrina e no Evangelho. Mas antes de entrarmos propriamente dito no tema do casamento e na sequência sobre o divórcio, eu acho que se faz importante uma reflexão em torno de uma questão que é o que é mais importante para nós na vida. Qual é a questão de maior importância para todos nós? Como a gente não está dialogando, eu vou dizer que eu já fiz essa pergunta inúmeras vezes, e muitas das vezes, com raras exceções, as respostas se giram em torno da saúde, né, que era mais importante, ou a questão da família, que muito dito por muitas pessoas. Algumas dizem que o mais importante é a questão do dinheiro ou do sucesso profissional, ok? Mas nós temos refletido um pouco sobre esse assunto e peço para que vocês o façam igualmente, mas me parece que o mais importante na nossa existência é sermos felizes, ok? Simples assim. Nós, em busca da nossa própria evolução espiritual, devemos fazê-lo de forma que possamos ser felizes. E, assim sendo, tudo que a gente faz, faz com gosto, faz com prazer, procurando sempre a felicidade. Agora, a maioria das pessoas questiona que a felicidade não é deste mundo e que é impossível alcançá-lo ainda neste planeta ou durante a nossa existência. Eu discordo um pouco, tá? Porque muitas das vezes a felicidade que as pessoas colocam como nas respostas dadas pela maioria, elas se colocam a felicidade como algo fora de si, algo como a família, como o sucesso, como o dinheiro, ok? Como um bom casamento, como ter o lar, a propriedade, ok? Mas a felicidade, ela independe de fatores externos. Na realidade, a felicidade é algo que nós carregamos dentro de nós mesmos. Né? Eu posso ficar triste por situações adversas na minha existência, como o desencarne ou a doença de uma pessoa querida ou a minha própria, tá? Com problemas na família ou com questões de desemprego e questões de aperto financeiro, mas eu vou ficar triste, chateado, mas não infeliz. Isto não deverá me ocasionar a infelicidade, certo? Agora, existe uma conduta primordial para que nós de fato sejamos felizes, tá? Anotem aí, porque agora eu vou ensinar como que se faz para de fato ser feliz. Anotaram? Abriram o caderno, fizeram a anotação? Para ser feliz é a coisa mais simples. É fazer todas as pessoas que estão à nossa volta felizes também. Olha que simples. Não tem como, meus queridos, se nós fizermos as pessoas que conosco convivem felizes, nós seremos igualmente felizes. O problema até hoje é que, através das nossas múltiplas existências,
onde nós, arraigados ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, nós entendemos como felicidade sendo algo que os outros façam para nós e não nós para eles. É essa a realidade. A felicidade se faz de nós para os outros. E não exigimos que os outros nos tornem felizes. Esta é a receita básica para a felicidade. Ok? Então, se nós nos abstivermos do orgulho, do egoísmo, das nossas vaidades, não exigindo de outrem que nos façam felizes, e sim nós participarmos da felicidade dessas outras pessoas, com certeza seremos felizes e os nossos relacionamentos serão os mais felizes possíveis, ok? Agora, vamos adentrar à questão que é a do casamento propriamente dito, entendendo que na relação do casal, se cada um dos cônjuges se dedicar a fazer ao outro feliz, com certeza o casamento caminha numa felicidade pura, ok? Porque não haverá exigências, não haverá cobranças, e sim o entendimento e o respeito de um para com o outro e vice-versa, ok? Vocês, como sempre aconselhamos no início das nossas aulas, vocês antes de verem o vídeo devem, evidentemente, lerem o 14º capítulo, a 14ª lição do nosso livro, de Aprendizes do Evangelho do primeiro ano, e lá vocês vão notar que há muitas citações dessa obra de um livro de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que se chama Vida e Sexo, ok? Este livro é de suma importância para o nosso entendimento em todas as formas nossas de relacionamento, ok? Se vocês não tiverem, eu tenho uma versão, eu tenho ele em livro e tenho uma versão eletrônica em PDF. Se alguém depois quiser, eu posso dar pelo e-mail, ok? Mas vamos um pouco entender o que fala Emmanuel nesta obra. Um instante só. Opa, aqui. Então, na lição número 7, Emmanuel se pronuncia a respeito do casamento. E o interessante desta obra é que, no princípio de cada capítulo, Emmanuel inicia com ou uma questão do Livro dos Espíritos ou com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? E a gente vai vendo que às vezes, né, parece que não há uma relação direta com todas as questões de relacionamento, pois que aqui, nesta obra, além de casamento, divórcio, uniões felizes e infelizes, filhos, família, Emmanuel também trata sobre o homossexualismo o heterossexual e de cargas eróticas, de potência sexual, e todas essas questões ele faz embasado alternadamente nos capítulos, ou do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai se surpreender com a relação direta de cada um destes assuntos com o texto que Emmanuel vai desenvolver. Então, para a gente comentar um pouco sobre o casamento, Emmanuel diz logo no princípio, citando o Livro dos Espíritos, a questão 695, o casamento ou a união permanece de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Assim como nós conceituamos a questão da felicidade, na união de duas pessoas, seja a forma que for, elas, em se respeitando, em se amando, com certeza,
esta união tende a ser feliz, uma vez que cada um respeite nestes valores que cita o livro dos Espíritos, em respeito à existência propriamente dita, pois que cada encarnação nossa se refere a possibilidades de desenvolvimento espiritual de todos nós. Ninguém encarna para ser infeliz, ninguém encarna para sofrer. Nós reencarnamos sempre para crescermos, para evoluirmos, para aprendermos e colocar em prova tudo aquilo que nós já vivenciamos em termos de nossas existências passadas, como virtudes, para provarmos esta nossa evolução e também para irmos eliminando os nossos defeitos e os nossos vícios, ok? Então, dentro desta união do casal, os dois se combinam para que o crescimento de cada um se faça por mútua cooperação, certo? Uma outra questão que normalmente a gente aborda em respeito ao casamento, e Emmanuel se refere a este fato nesta obra, é que ainda como estarmos num planeta de provas e expiações, ainda a maior parte das nossas uniões, dos nossos casamentos, elas não são aqueles casamentos de espíritos propriamente afins, ou de espíritos ditos como almas gêmeas, né, no sentido de maior sintonia entre eles, no sentido de maiores afinidades, mas sim de casamentos ainda voltados a questões de causa e efeito de existência anterior, onde nós, em passado, talvez não muito longo, em outras existências, nos desentendemos de alguma forma e a misericórdia divina nos propicia uma oportunidade numa próxima encarnação, aquela que cometemos alguns desatinos, ou um ou outro do casal, ou os dois entre si próprio, para que numa próxima existência esta união se faça no sentido de haver uma reaproximação. Por isso, o esquecimento, que é tão fundamental e muitos ainda no meio espírita questionam, da necessidade do esquecimento das vidas anteriores. Se nós nos lembrássemos que a nossa esposa ou o nosso esposo cometeram alguns atos inenarráveis diante da nossa própria consciência, né, dificilmente nós nos aproximaríamos no intuito de novamente estreitarmos os nossos laços do coração, os nossos laços espirituais. Então, muitas das nossas existências, elas necessitam que esta união nos faça compreender a necessidade do mútuo respeito, da felicidade de que nós possamos propiciar ao companheiro ou à companheira para que a gente, em conjunto, possa evoluir, ok? Muitas das vezes, quando numa existência as nossas imperfeições fazem com que cometemos graves desatinos, e esses desatinos podem ser por demais difíceis, de tão graves que possam ser, numa outra existência, nem sempre a misericórdia divina nos faz vir juntos numa união matrimonial. Às vezes essa união, em princípio, ela é tão complicada, tão difícil, que muitas das vezes é necessário que a gente venha com outras formas de união dentro do mesmo círculo familiar, que não o de marido e mulher. Muitas das vezes, esta aproximação se dá entre mãe e filhos, ou pai e filhos, ou entre irmãos. Aí, normalmente, às vezes, o casal que se predispõe a receber os filhos que estão em desacordo espiritual, normalmente os irmãos demoram, muitas vezes, a se unirem com os laços consanguíneos, forçando-os a atitudes mais fraternais. Então,
quando os nossos desatinos são de tal gravidade, às vezes nem dentro do mesmo lar, dentro do mesmo teto, a gente possa vir unidos. A gente vem como parentes, né? Tios ou avós, ou mesmo como primos, neste consenso familiar consanguíneo, talvez a gente consiga a reaproximação de modo a poder crescer, evoluir e aprender. Estas são as necessidades nossas ainda neste planeta, na qual ainda cometemos muitos desmandos, muitos desatinos na nossa vida. Que na existência atual possamos nós refletir sobre isso, para que não carreguemos para as próximas, né, os compromissos que deveríamos ter assumido, ok? Então, esta é uma questão básica das uniões de casamento, onde nós normalmente nos aproximamos de pessoas que temos a necessidade de nos comprometer com o entendimento e com o respeito, com o amor e com a felicidade do próximo, ok? Se Jesus já nos dizia que amássemos os próximos e os próprios inimigos, muitas das vezes esses inimigos estão debaixo do nosso mais próprio teto. São inimigos de existências anteriores que estamos trazendo para dentro do nosso lar, do nosso coração, para nós nos reconciliarmos e sermos mais fraternais. Deixando agora esta questão da união, do casamento, e entendendo as formas como eles se dão, e a responsabilidade que nós temos perante esse casamento, a gente adentra um outro assunto que talvez para algumas pessoas, eu não conheço a situação dos companheiros da nossa turma, mas que assim, é natural a questão do divórcio no entendimento da doutrina espírita. Natural até um certo ponto, como nós vamos tentar explanar, inclusive com o apoio da obra de Emmanuel, no Vida e Sexo, onde, sobre a questão do divórcio, ele inicia esse item 8, um momento só, que o meu computador está um pouquinho lento. E ele começa, como eu já falei, cada capítulo com citações do Livro dos Espíritos do Evangelho, e aqui ele faz uma citação do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, que trata exatamente sobre o divórcio. E diz assim no Evangelho: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado, ok? Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. A lei divina, meus queridos, é exatamente a lei do amor, é a lei da fraternidade, é a lei que o Mestre Jesus veio nos trazer como o preceito básico para a nossa evolução espiritual, de amarmos-nos uns aos outros e, evidentemente, de amar, inclusive, os inimigos. Como nós já citamos no item anterior sobre o casamento, este inimigo de existências anteriores, por misericórdia divina, ele nos dá a chance, a oportunidade de reconciliamento numa encarnação onde a gente tenha participação consanguínea, né? Como marido e mulher, como filhos, como irmãos, como pais, avós, né? Nestas condições todas. E lembrando aqui a nossa necessidade de aprendermos a nos irmanarmos nesta fraternidade universal, porque, como já afiançamos em vídeos anteriores, né, no plano espiritual, não naqueles ainda intermediários em torno da Terra,
aqueles intermediários como algumas colônias, como Nosso Lar, como Nova Alvorada, que são colônias de transição entre a Terra e planos mais elevados, mas com certeza em planos mais acima, não há mais o relacionamento familiar de pai, filho, avô, neto, esposo, esposa, e sim lá nós temos a condição de sermos irmãos, pois que cada um de nós, como espíritos individualizados por Deus, temos que tratar do nosso próprio processo evolutivo, com auxílio, evidentemente, de todos os nossos relacionamentos, e o que se faz, com certeza, de forma fraternal. Então, o fraterno quer dizer irmão, é esta união de sentimento que nós devemos ter um com os outros. Então, como nós vimos já dentro da doutrina, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não há uma condenação de forma alguma a questões a respeito da separação dos casais. E aqui nós gostaríamos de ler um trecho de Emmanuel, que eu acho que se torna bastante esclarecedor do tópico que aborda o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então diz assim: por vezes, o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo, aqui se referindo com certeza a outra encarnação, seja através de menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade, e o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima, ok? Veja, se nós estamos nos unindo para tentarmos esta reconciliação, nem sempre às vezes é possível, porque um ou outro, muitas das vezes, ainda tendo muito fortemente em si aquele ódio, aquela raiva, aquilo que no passado impregnou muito o seu espírito de contenda, de violência, de menosprezo, de infligir aos outros castigos ou o que quer que seja em forma danosa, é evidente que neste sentido a pessoa que se sente vitimada, a separação é preferível à continuação do estado desse. Como já dissemos no preâmbulo desta nossa aula, a felicidade é a busca nossa pela nossa existência para evoluirmos com leveza, sem sofrer. Mas, como nós dissemos, que temos que a nossa felicidade depende da felicidade do outro, nestes relacionamentos conflituosos, nem sempre aquele que se sente vitimado consegue penetrar naquela casca ainda difícil do nosso companheiro, que traz de outras existências questões muito complicadas. E não às vezes só a violência, nós sabemos hoje que muitos trazem de outras existências os danos causados em seu perispírito por vícios enormes, tais como as drogas, tais como o alcoolismo, tais como vícios de ordem da sexualidade. Então, nessa existência atual, talvez esses vícios venham à tona e fazem com que sofra a outra parte do casal. E aí, com certeza, não é permissível que uma pessoa sofra inutilmente sem que haja para ela um processo de melhoria e nem de melhoria para aquele que a vitima. Ok? Continuando ainda, Emmanuel. Compelidos muitas vezes a últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa relegado a sofrimento indébito se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que complicariam ainda mais o destino.
Ou seja, se numa relação dessa tão conflituante, né, as consequências podem ser mais danosas do que a separação, adota-se a separação, é evidente. Não podemos fazer com que os nossos débitos se aumentem em demasia por estarmos em condições de sofrermos, de acharmos, de nos preocuparmos com o que vai dizer a sociedade por uma separação e praticarmos atos mais infelizes ainda, ok? O cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Né? Nada impede que, quando algo não dá certo, que a pessoa não intente nova jornada em companhia de outras pessoas e, às vezes, até por uma questão de sustentabilidade do próprio ser, certo? E ainda vamos terminando este trecho que Emmanuel nos diz, que é bom a gente ressaltar. É óbvio que não nos é lícito, a quem quer que seja, inclusive a nós que estudamos a doutrina, estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo a duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do nascimento no plano físico em auxílios a si mesmo. Ou seja, aos companheiros que se encontram nessa situação, e nós temos que, num passado não muito distante, a nossa sociedade e outras tantas pelo mundo afora, né, condenam tais atitudes de separação, dizendo serem pessoas pecaminosas, quando a doutrina espírita, que nos é mais esclarecedora para o nosso entendimento, nos reconforta e a estas pessoas, de forma que é natural que isso ocorra, e cada um sabe das suas necessidades, e cada espírito sabe daquilo que pode ou não, ou deve ou não aguentar de um companheiro ou de uma companheira, ok? Agora, como nós sabemos e citamos que no casamento há um prévio planejamento dos cônjuges para haver um resgate, uma reconciliação, é importante se dizer também que se a gente vê muito na nossa sociedade certas questões de separação que não teriam muitos sentidos, tá? E aí, permita-nos estender um pouco mais esse vídeo hoje, mas às vezes dentro de um casamento a pessoa casa com este compromisso de reconciliação, e não é de fato a pessoa de sua maior afinidade espiritual, mas ela está lá compromissada, tendo a responsabilidade desta união, mas muitas vezes ela se defronta com uma pessoa de outras existências da qual ela amou bastante, profundamente. Lógico é que de uma existência para outra, quando nós amamos uma pessoa, esse amor também não extingue de uma existência para outra. Assim como carregamos no nosso espírito o sentimento de animosidade com aqueles espíritos que não nos são afins, nós também carregamos em nós os sentimentos de amorosidade, de afinidade com aqueles espíritos com os quais nós um dia nos unimos e nos entendemos e nos amamos. E muitas das vezes, numa existência, nós nos reencontramos com estas pessoas e achamos que é a minha alma gêmea, é a pessoa com quem eu devo estar unido. Não é bem assim. Até porque nós temos assumido no plano espiritual uma responsabilidade com aquela parte da nossa união presente para haver a reconciliação. Esta que nós reencontramos na mesma existência, nós já fizemos em vidas anteriores reconciliações necessárias.
Não há necessidade de estarmos reconciliando-nos. Ah, mas aí eu vou ser feliz com ela. E aí o conceito errado que nós dávamos no início sobre a felicidade. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, quer que a outra pessoa nos faça feliz, quando nós devemos fazer a felicidade daquele a quem nós estamos unidos, ok? Se chama responsabilidade, consciência espiritual. E até porque, nessas questões, agora um comentário um pouco mais humorístico, mas que não deixa de ser uma realidade, né? Essa questão de encontrar almas gêmeas depois que está casado e com pessoas que não são verdadeiramente a nossa alma gêmea, né? Então, muitas vezes, quando o homem ou mesmo a mulher em idade mais madura, ou madura caindo do pé já lá nos 60, 70 anos, encontram a sua alma gêmea. E normalmente essa alma gêmea tem 30, 40 anos menos do que elas, né? Nunca vi uma pessoa de idade encontrar uma alma gêmea com 95, 100 anos, 105 anos de idade, né? Então aí me desculpe, interesses outros de se preservar talvez a própria juventude ou de fazer prevalecer a sua vaidade de sexualidade ainda ativa, sem necessidade de haver nenhuma separação, e este tipo de comportamento, sim, este só vai fazer com que os nossos débitos vão se comprometer para a existência futura com a atual encarnação, com o atual cônjuge, ou atual cônjuge da nossa existência, a qual nós temos responsabilidades. É Emmanuel que nos revela da responsabilidade que nós temos perante o sentimento de toda e qualquer pessoa com que nós nos relacionamos. E para findarmos, quando ele fala que é óbvio que não é lícito, deixa eu pegar aqui o trecho aqui. Nós estávamos falando que devemos, na nossa doutrina, reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico em auxílio a si mesmo. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. E eu acrescentaria, dentro da nossa evolução, em torno da nossa própria felicidade. Eu espero que todos nós, queridos, reflitamos profundamente a respeito do que é o casamento e do que é o divórcio, e na medida do entendimento que nós adquirimos através da instrução que nos é dada pela espiritualidade maior, a gente possa sopesar na nossa balança da existência o que nós podemos e o que devemos fazer, sem nos preocuparmos com este ou aquela opinião da sociedade que, ou de qualquer pessoa à nossa volta, ou até da pessoa próxima à nossa ligação ou à nossa separação, porque a cada indivíduo, a cada espírito está em si próprio a questão do seu processo de evolução e do seu entendimento de tudo que lhe passa à sua volta, ok? Lógico que nós temos que tentar fazermos o melhor de nós, por nós mesmos e por aqueles que estão à nossa volta, mas nada faça com que nós precisemos sofrer. Não está nas nossas existências a prática do sofrimento ou da escravidão, como nos fala aqui Emmanuel. O importante é refletirmos bastante,
nos instruirmos a respeito dessas questões. E eu aconselho, uma vez mais, de que vocês se utilizem desta obra de Emmanuel, Psicografia do Chico, Vida e Sexo, e leiam. E a cada capítulo reflitam, pois que ele é muito importante para todos nós, ok? Fiquem com Deus. Esta é a aula de hoje e na próxima semana voltamos a nos falar, ok? Abraço a todos.